É interessante que quando você compara George Washington com Dom Pedro, e essa comparação já me ocorreu, porque tem um aspecto, me parece, incomum, eu queria confirmar com vocês, entre George Washington e Dom Pedro, que é George Washington foi comandante da Guerra da Independência, depois foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, teve 2 mandatos e quando terminou o segundo mandato queriam que ele continuasse, né? Teve até gente que sugeriu que você não fica para sempre. Ele disse não, a alternância de poder é fundamental para o futuro desse país, pediu o chapéu dele, voltou para a fazenda e saiu da política. E Dom Pedro teve a oportunidade, em determinado momento, de se tornar, né, o imperador do Brasil, o rei do Brasil, mas ele, em determinado momento, abdicou. Ele disse, o melhor é eu sair de cena, vou deixar o trono para o meu filho, vou embora, e foi encarar uma guerra contra o irmão dele que tinha usurpado o poder. Vocês concordam com essa comparação? Sim, sim. O Pedro, primeiro que eu vou pegar um gancho do Alex para te responder melhor. O Pedro, assim como o George Washington, ele não tinha a má formação a que lhe atribuem, né? O George Washington também, algumas pessoas tendem às vezes a dizer que era meio tosco e tal, e não era uma figura que com 16 anos já tinha escrito um primeiro livro, né? Então assim, o Pedro I dizem que na viagem, ele era menininho, na viagem para cá, ele estava entretido com um livro que foi seu livro de cabeceira por resto da vida, Eneida de Virgílio, justamente que conta a história, né, da formação de Roma, né, do primeiro. Tanto que na sociedade secreta que eles inventaram ali de improviso para fazer a independência do Brasil, ele era colocado como Rômulo, né? Então, assim, ele se enxergava também como um ator épico, né? Porque ele lia isso. E ele tinha uma valorização pela educação, foi muito bem dito pelo Alex, que o Otávio Tarquino de Souza nos diz que ele lia 2 horas por dia, mas ao mesmo tempo, o Pedro I, ele chegou a escrever cartas ao seu filho, que seria o Pedro II, dizendo muitas vezes que o principal era a educação, né? O que melhor forma um homem é a educação. E é por isso, talvez, que Pedro II, o futuro Pedro II, tenha se empenhado tanto em se educar. Porque, a bem da verdade, o maior herói de Pedro II era Pedro I. Ele tinha o maior respeito pelo pai dele. Ele tinha medo de não conseguir estar à altura do pai dele. Mas o conselho do pai era eduque-se, porque havia uma certa assim, olha, os primogênitos morriam, né, aquela coisa talvez a maldição da família, tudo. O cara que está sendo preparado para ser o rei acabava morrendo. Dom João foi rei no susto. O Pedro I, na verdade, não foi criado para isso. Ele veio aqui para a colônia, para o Brasil enquanto era colônia, e não teve a educação, digamos, esmerada que se queria para ele. Ele teve uma educação primorosa, por exemplo, pelo Frei Rábida, ele teve uma leitura, ele gostava de ler, mas não era a educação que se queria, né, que se pretendia dar para um herdeiro. Mas, ao mesmo tempo, ele se educa. Então, acho que assim, essas duas figuras, elas têm muito em comum, George Washington e Pedro I, porque sem elas, nós não teríamos as vitórias nesse desafio de quebra e de guerra. Por quê? Porque Pedro I era a coroa. Para um país como o Brasil, território imenso e populações que tinham nos símbolos, na coroa, o símbolo de unidade, assim, era muito difícil construir um papel. Lá nos Estados Unidos era um documento pregado na parede, a Declaração de Independência, depois a Constituição. O Brasil ainda era muito analfabeto, a história não é a mesma nesse sentido também. O Brasil não tinha universidades, lá já havia universidades, eles eram, sobretudo, protestantes que liam a Bíblia, tinham tradição de leitura. Só para te interromper, em algumas, eu esqueci agora, tem uma colônia, uma das 3 colônias, tinha uma taxa de alfabetização que superava 90% naquela época. Se não me engano, Massachusetts. Mas aí o Alex pode nos corrigir. Sim, Massachusetts. Que era mais fácil encontrar um alfabeto. Na verdade, era muito difícil encontrar um analfabeto em Massachusetts mesmo. Acho que era mais até do que 90%. Então você tinha uma situação de diferença mesmo de educação. Então, para o Brasil, para você construir uma unidade, José Bonifácio escrevia sempre o centro de unidade e força, centro de força e união. E você precisava do símbolo que era Pedro. E lá não. Lá eles já tinham passado por muitas guerras. Eles já tinham passado por guerra contra os índios, contra os franceses, e essas guerras faziam com que os ingleses os explorassem, e por os ingleses eu me refiro ao parlamento e ao rei. Eles falavam muito no rei, que é mais fácil você botar um inimigo como símbolo também. O parlamento sempre votou contra eles. Essa é a verdade também. Então eles estavam ali ganhando guerra
contra invasões indígenas, digamos assim, tornados satélites, né, ataques de mísseis é tudo analogia, pelo amor de Deus, pelos franceses. Eles venciam as guerras, não tinham participação no parlamento, então eles não tomavam parte nas decisões e, ao mesmo tempo, eles impunham imposto e depois imposto. Então, assim, eles ficaram revoltadíssimos com essa situação. E aí o George Washington era um herói dessas guerras. Então, e ele era da mais rica, portentosa província, que era a Virgínia, que recebia esse nome por Elizabeth I ser a rainha virgem. Então era, digamos, o pedaço mais vinculado ali à Inglaterra, né? Era o pedaço mais estruturado. Então o George Washington, ele era casado com uma mulher muito rica, ele era um herói de guerra, considerado muito bom em guerra, e ao mesmo tempo ele era a liderança natural, né? O cara tinha o quê? Para a época que as pessoas tinham uma estatura mais baixa, tinha 1,90 m, quase 2 metros, né? Então ele tinha uma liderança natural, e ao mesmo tempo era virginiano, não de signo, gente, da Virgínia. Então assim, eu não sei se ele era de signo, na verdade, estou falando que ele era nascido na Virgínia e representava esse grande estado. E aqui o Pedro I era nada menos do que o herdeiro da coroa, querendo criar aqui um grande império. José Bonifácio já tinha dito algo parecido com isso, estimulado pela possibilidade de Dom João criar aqui uma monarquia, né, um reino. E ele dizia que aqui era mais rico, aqui tinha mais território, aqui já tinha mais população, Portugal, então aqui estava maior que tudo em relação a Portugal. Então ele entendia, o José Bonifácio, está no discurso dele em 1819, na Academia de Ciências de Lisboa, que a monarquia brasílica, eles falavam brasílica, marcaria as páginas futuras do universo, porque rica nos 3 reinos da natureza, tudo que se planta dá, e riquezas imensas podem ser localizadas no interior. Não se referia só ao ouro. Ele tinha estudado mineralogia. Ele se referia a vários minérios e metais passíveis de serem encontrados e transformados. A agricultura, ele estudava agricultura, então ele confiava na força do Brasil como uma potência agro lá atrás. Então, assim, o Brasil tinha... Agora, deixa eu só pegar um gancho antes de passar para o Alex. Por que Dom Pedro abdicou, então? Por que alguém que tem essa paixão pelo país, que tem essa motivação, e num país que tem essas oportunidades, por que Dom Pedro abdicou? E se ele não tivesse abdicado? Aí eu vou ter que te perguntar, o que teria acontecido? Se ele tivesse continuado imperador e passado o reino para o seu filho, sem antes ter passado pela regência? Então, ele abdica por uma situação, ele estava num 2015 Dilma ali. Porque, assim, era muita gente fazendo manifestação contra ele, e a tal ponto em que havia pessoas de confiança das Forças Armadas diretamente vinculadas a ele, o Lime Silva, por exemplo, passando para as manifestações. Então ele já estava numa situação de fragilização muito grande. Naturalmente, ele... Mas essas manifestações aconteciam por quê? Porque tinham medo que ele fosse assumir o Reino Unido de Portugal e Brasil e se tornar o rei de Portugal e o Brasil voltar a ser colônia de novo? Tinha mudado a situação já há algum tempo e uma certa animosidade entre brasileiros e portugueses tinha se intensificado. Então havia uma coisa assim, quem é português está aqui para nos trair, não está com a independência, não está conosco. E o Dom Pedro começou, o que mais leva à indignação é que ele monta um ministério, depois que ele demite os Andrades, ele tenta uma vez, depois ele vai trocando de ministério. Ele abusa lá do poder moderador chamado, lá, logo no início, era um experimento, né? E aí ele tem um momento em que ele chama um ministério com portugueses. E eles interpretam, já desde o fechamento, em 1823, da Constituinte, que era o primeiro parlamento que o Brasil teve, interpretam que em 24 veio uma certa pacificação, porque a Constituição foi bem recebida, né? Em 25 o reconhecimento, só que em 26 o parlamento reabre e, de novo, tensões com o Pedro. E a principal é o seguinte, quando morre Dom João, justamente fica naquela apreensão, ele está preocupado com o Brasil ou com Portugal? E ele quer voltar a Portugal e quer unificar de novo? Submetendo de repente o Brasil? O que está acontecendo com Pedro? Então ele vai parecendo cada vez mais um traidor, e os brasileiros queriam o Império do Brasil para o Brasil. O Pedro poderia, eu entendo que ele poderia, já que o Mota me pede o e se, né? Vamos lá. Eu acho que ele poderia ter buscado se fortalecer militarmente e com um braço forte ter se mantido aqui. Mas, de repente, ele perderia Portugal, não é? Para o seu irmão. Talvez aqui perdesse para se formar uma república ou para o Brasil se esfacelar em republiquetas. Então, ele teve a grandeza da alma de enxergar assim, seu futuro filho, 5 anos, é respeitado. A dinastia era respeitada no Brasil. Então, ele vai abdicar
E ele deu um tempo, que é conhecido como experimento republicano, ele deu um tempo para os brasileiros, né? As regências estavam na Constituição de 24. Quando não houver herdeiro em idade suficiente, ou a decisão perfeita de qual deve ser o herdeiro, são 3 que serão os regentes. Então, foram eleitos 3 regentes, que são provisórios, e depois uma regência permanente. Ele pensou, os brasileiros vão se autogovernar por um tempo. E isso foi uma lição para o Brasil, que foi uma balbúrdia. Esse chamado período regencial, o nosso experimento republicano, né, Alex, da década de 30 do século XIX, foi tão ruim que todo mundo queria o Dom Pedro a ponto de terem declarado ele imperador com 14 anos, para você ter ideia. Então, assim, no Brasil, a monarquia foi o grande fator de unidade, ordem e progresso. Claro que eu não estou usando esses termos no sentido genérico, não no sentido positivista, mas foi um grande fator e o brasileiro reconhecia na coroa esse centro de força e unidade. Bom, eu vou passar para você e, obviamente, vou fazer um comentário que, mesmo com essa balbúrdia durante esse experimento republicano, parece que o Brasil não aprendeu, né? Porque lá na frente resolveu declarar a república, mas... Eu vou ser um pouco cruel aqui no que eu vou dizer. Eu adoro a figura do José Bonifácio, mas eu vejo nos Andradas um pouco o início do Centrão. E, a meu ver, Pedro I foi traído pelo Centrão e pelos militares. Ele confiou demais na guarnição do Rio de Janeiro. E, a meu ver, foi o mesmo erro do Ouro Preto na República. Ele confiou demais no informante dele, Floriano Peixoto, que quando entra Deodoro com as tropas, Francis revela e diz, não, eu não sou teu informante, eu estou te traindo aqui esse tempo todo. Ou seja, o chefe, o comandante, a pessoa que tinha que informar como estavam os militares, ele faz isso. E com Pedro I tem a animosidade, sim, portugueses e brasileiros. Só que a posição dele, ele é um homem que aceita posições liberais. Só que ele é o descendente de uma monarquia de quase milenar. Ele é um homem que traz uma autoridade. E aí as ideias liberais democráticas entram em choque. Ele tinha o poder de nomear, e a briga dele é essa, eu posso nomear o ministro que eu quiser, a Constituição me garante, e o parlamento queria um poder maior nisso. Então essas tensões, e aí a genialidade do que acontece depois com Pedro II, quando Pedro II cria a figura do presidente do Conselho de Ministros, ele não tem que mais nomear ministro, ele nomeia o presidente e, se der problema, o presidente do conselho que resolveu. Que seria uma analogia com o parlamentarismo, sim, com o que acontece na Grã-Bretanha, primeiro-ministro. Então, você protege o monarca disso. Só que o Brasil estava começando. E Pedro I, ele era um homem que tinha as leituras dele, tinha as preocupações práticas, ele conhecia. E o Rio de Janeiro era um problema, porque a fidelidade, ele não tinha como testar essa fidelidade em outras províncias. E ele não sabia. O golpe da República acontece com a guarnição do Rio de Janeiro. Será que outras tropas em outros locais do Brasil, tanto que nós tivemos depois a tentativa Santa Catarina, o banho de sangue que Floriano faz ali, ainda bota o nome de Florianópolis, Canudos. Então, o sentimento monárquico brasileiro era grande. A fidelidade, só que no centro do poder, quando o comandante das tropas, Lima e Silva, já começa a ir para as revoltas. Quando ele perde, imagina se o presidente da República perde o comando da sua guarda. E foi o que aconteceu com Pedro I, de certo modo. Então ele ficou, é melhor dar esse experimento republicano aos brasileiros por um tempo e resguardar o filho. E ao mesmo tempo salvar a filha, Dona Maria II, por acaso com a alcunha a educadora. Tanto Pedro I, essa preocupação dele com a educação foi tão forte que os 2 filhos, Dom Pedro II, Dona Maria II, foram pessoas muito preocupadas com a educação, ao ponto do filho de Dona Maria II, a educadora, Dom Luís I, ser um tradutor de Shakespeare. Então a gente tem o sobrinho de Dom Pedro II. Então essa formação
Só que existia a tensão. Pedro I, ele perdeu representação, vamos chamar assim, de o Centrão, que era o grupo político, a elite política nossa, os Andradas e outros grupos mais, e ele perdeu o apoio da liderança militar do Rio de Janeiro. Ele poderia ter tropas fiéis em outros locais, só que elas não chegariam a tempo. Então, para evitar um conflito maior, ele teve um ato de benevolência, de entregar a generosidade, de colocar como tutor de seu filho, José Bonifácio.